Olá, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre autoconhecimento. E o que é autoconhecimento, né? Esse é um tema muito amplo, muito aberto, ele envolve muita coisa, então eu quero falar só um pouquinho sobre ele. O autoconhecimento é o processo de refletir, de se identificar, de se conhecer realmente, quem eu sou, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações e como eu posso superar essas dificuldades, essas limitações, né? À medida que a gente reconhece aquilo que a gente de fato é, a gente consegue trabalhar e melhorar para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Nesse vídeo a proposta é falar sobre 3 coisas que atrapalham o autoconhecimento. Coisa número um. A coisa número um é vir com um copo cheio. O que eu quero dizer por isso? Existe um conto oriental que fala do seguinte: um discípulo foi procurar um mestre e ele chegou até o mestre, né? E ele começou a falar: Mestre, como é bom estar aqui com você. Eu li todos os seus livros, eu vi todas as suas palestras, é maravilhoso o conhecimento que você tem. Eu sei disso, eu sei daquilo, eu estudei isso, estudei aquilo. E o mestre, né, vendo que o discípulo estava falando, ele perguntou para ele: Você quer um pouquinho de chá? Ele falou: Ah, sim, sim, pode me servir o chá. E o discípulo falando que eu li tal livro e eu achei muito bacana aquilo que o senhor falou, e eu vi tal palestra e eu gostei muito disso e eu quero ser seu discípulo. E o mestre enchendo a xícara, até que a xícara começou a derramar, a transbordar. E o discípulo, observando aquilo, falou: Mestre, mas a xícara está transbordando. E o mestre falou: Exatamente. Peraí, gente, tem uma formiga aqui. Exatamente. Se você quer ser o meu discípulo, a primeira coisa é esvazie a sua xícara. Ou seja, quando a gente chega para buscar um conhecimento, seja ele que conhecimento for, seja ele algo que a gente já possa ter visto na vida e principalmente coisas que a gente nunca ouviu falar na vida. A gente precisa ir de coração aberto, de peito aberto, de xícara vazia, de mente aberta, né? Como um cálice, né? Aberta para receber o conhecimento. Porque senão a gente vai colocar os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, o nosso conhecimento prévio, e a gente não vai conseguir receber aquilo da melhor forma possível, de uma forma que a gente consiga aproveitar mais. Então, a primeira coisa, quando se vai buscar autoconhecimento, é vá de cabeça aberta. Não vá achando que você sabe muita coisa, que você entende muita coisa. Autoconhecimento, gente, passa por várias etapas. É um processo. É um processo. E não é assim. Quer dizer, é um pouquinho sobre o que eu gosto. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, que tipo de pessoa eu gosto de estar, onde eu quero estar, onde eu gosto de estar. Mas isso é um processo muito superficial. Um autoconhecimento profundo, ele vai estudar conhecimentos, sabedorias antigas que falam mais sobre a gente, sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Que tipo de energia nós respiramos quando a gente nasceu que está nos movendo, que está nos estimulando a fazer as coisas que a gente veio fazer aqui. Porque cada um de nós veio fazer uma coisa. Cada um de nós tem uma personalidade, veio trabalhar um aspecto da nossa alma. Então, o autoconhecimento profundo, ele busca por ferramentas que falam mais sobre a gente. Então, por exemplo, a astrologia é uma ferramenta, o chakra do tempo é uma outra ferramenta trazida pela Alu Gamache. Nossa, tem muitas ferramentas de autoconhecimento. Eu cito essas duas porque são duas que já me ajudaram, me ajudam e tenho certeza que ainda vão me ajudar bastante. Mas existem muitas ferramentas que falam sobre a gente. Então, a primeira coisa é, vá de copo vazio, tá? A segunda coisa que atrapalha o autoconhecimento. Às vezes, a gente não consegue trabalhar sozinho, descobrir tudo isso sozinho. A gente precisa da ajuda de um profissional, né? Seja ele um terapeuta, um psicoterapeuta, enfim, alguém que nos ajude a identificar pontos em nós que a gente não está vendo, coisas sobre a gente que a gente não conhece, a gente não consegue perceber.
E muitas vezes esse processo pode vir com muita expectativa de que o outro vai falar tudo sobre a gente e a gente vai sair de lá iluminado, né? Sabendo muita coisa, com a vida transformada. E não é bem assim. Um processo terapêutico, ele é 50% parte daquilo que o terapeuta vai trabalhar com você, né? O conhecimento da ferramenta que for sobre você, e a outra metade é sua parte. Porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Então, à medida que você recebe esse conhecimento, você, a partir dele, você trabalha em si mesmo para poder transformar a sua vida para melhor, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você descubra sobre você que sempre que você sente medo de falhar em alguma coisa, você procrastina. Então, a partir desse conhecimento, dessa identificação, você pode procurar hábitos, criar hábitos que façam com que você continue uma caminhada, né? Continue exercendo uma atividade, ou dê início a uma atividade, mesmo com medo, né? Para dar um exemplo pessoal, eu sempre fui muito tímido e eu tinha uma crença que eu não iria conseguir ter um relacionamento sério com ninguém. Essa é uma crença que eu tinha que eu não percebia que eu tinha essa crença, que não é uma crença verdadeira. Só que na época que eu tinha essa crença, para mim ela era 100% verdadeira, né? Eu não percebia que ela me atrapalhava tanto. Isso dificultava muito a minha vida. E à medida que eu fui entendendo que isso não era verdade, que qualquer um pode ter um relacionamento saudável, duradouro, porque todos os meus relacionamentos eles duravam cerca de 3 meses e depois eles acabavam. E à medida que eu percebi que a dificuldade não estava na outra pessoa, a dificuldade estava em mim, a minha dificuldade de lidar com relacionamentos. Então eu tinha muita timidez, eu tinha uma autoestima muito baixa, e eu me moldava no relacionamento para ser aquela pessoa que agradava a companheira, né? De todas as formas possíveis, e eu me anulava. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na minha autoestima, na, em como eu poderia ser uma pessoa mais coerente comigo mesmo, mais firme com as minhas opiniões, com os meus gostos, realmente assumir uma... Gente, eu tô no meio do mato, tá cheio de bicho aqui. Mais firme com a minha personalidade. Porque no relacionamento, não é sobre agradar a outra pessoa. Você também está no relacionamento, também é sobre agradar você, né? Você tem que estar bem naquele relacionamento. Então, é importante a gente dar limite. Até aqui você vai e até aqui eu vou. Então, à medida que eu fui me colocando em situações onde eu trabalhava essa minha timidez, onde eu era rejeitado por ser quem eu era, né, e estava tudo bem, eu conseguia ficar bem com isso, eu consegui ir trabalhando essa timidez e consegui finalmente ter um relacionamento. Então, meus relacionamentos, até a minha atual esposa, né, a minha esposa, que é o meu atual relacionamento, espero que seja pro resto da vida, mas até eu começar a namorar ela, os meus relacionamentos duravam uns 3 meses e acabavam. E aí eu fui desenvolvendo essa crença de que eu não tinha jeito pra coisa, né? Que eu não tinha jeito pra relacionamento. Hoje a gente já tá aí há quase 8 anos juntos e muito felizes, enfim. Então é uma coisa que eu trabalhei em mim e que eu descobri em mim, trabalhei e pude ter um crescimento pessoal. E a terceira coisa, né, sobre o autoconhecimento, sobre o que atrapalha o autoconhecimento, é parar de buscar. Esse é um processo, gente, que é para sempre. É para sempre. É uma coisa assim. A gente está evoluindo, né? A gente está crescendo. A gente está se descobrindo. Oh, meu Deus, é muito bicho. Então, é algo que a gente vai levar para a vida toda. Quando a luz vem, a luz ela não é para a gente ficar olhando para ela e ficar cego. A luz é para ajudar a iluminar as nossas sombras, aquilo que a gente não conhece mais sobre nós mesmos. Então, à medida que a luz aumenta, a gente vai falar, ah, não, a luz aumentou, agora ficou mais fácil, não? Porque quando você acende um foguinho, você ilumina uma pequena área, né? Então você está vendo um pouquinho de escuridão. Se eu tô aqui à noite, por exemplo, e eu acendo uma fogueira, essa fogueira ela vai iluminar
muito mais, e vai mostrar muito mais escuridão, muito mais sombras. Então, conforme a gente vai ganhando mais luz, vai descobrindo mais a nossa luz, mais sombras a gente vai descobrindo em nós mesmos. Então, é um processo que ele só amplia, e quanto mais a gente mais amplia, mais a gente cresce. Então, rapidamente, esses são os 3 pontos que eu queria falar com vocês, as 3 coisas que atrapalham o nosso conhecimento. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal para mais reflexões como essa, e até mais. Um grande abraço.